Ela me traiu para dar um upgrade, mas veio rastejando quando levou o pé na bunda. Minha esposa, Elaine, 27 anos, e eu, também 27, estamos casados há pouco mais de um ano. Somos praticamente recém-casados, e eu já estou aqui compartilhando minha história de traição. Sinceramente, não consigo dizer exatamente como as coisas deram tão errado tão rápido. Nos conhecemos na faculdade há cerca de 7 anos. Não foi amor à primeira vista. Na verdade, eu não estava interessado nela desse jeito no começo. Eu tinha ficado meio afastado de relacionamentos por causa de uma ex-namorada que era uma traidora em série. Jurei que não entraria em outro relacionamento depois daquilo, mas Elaine mudou tudo. Começamos como conhecidos porque tínhamos uma aula juntos na faculdade. Não demorou muito para nos tornarmos amigos depois disso. Tentei manter as coisas platônicas no início porque não estava pronto para namorar depois do que minha ex fez comigo, mas ela parecia diferente. Era carinhosa e compreensiva, e eventualmente, me apaixonei por ela. Foi o melhor relacionamento que já tive. Fácil. Eu realmente a amava e sempre pensei que ela também me amava. Sempre que tínhamos desentendimentos, superávamos rapidamente através de comunicação aberta. Ela me apoiou quando eu não estava ganhando muito dinheiro no início, e ficou comigo até eu conseguir o emprego bem pago que tenho até hoje. Casar e formar uma família sempre foi um objetivo de vida importante para mim. Desisti disso depois que minha ex me traiu, mas Elaine me fez sentir que havia esperança novamente. Nos casamos assim que estávamos prontos, e desde então, temos trabalhado para conseguir nossa própria casa e ter filhos. Nunca me arrependi do meu casamento, pelo menos não até descobrir o caso. Antes disso, achei que tudo estava perfeito. E não é um caso de eu ser um marido desatento. Coloquei todo o esforço que podia para garantir que as coisas estivessem indo bem. Garantia que passássemos muito tempo juntos, fazendo coisas que ambos gostávamos. Às vezes saíamos para jantar juntos, ou apenas ficávamos em casa e assistíamos um filme. Até cuidamos temporariamente de um gato porque ela ama animais. Até nossos amigos costumavam fazer piadas sobre como éramos tão fofos juntos que dava nojo neles. Mas as coisas começaram a mudar há cerca de um mês. Ela voltava do trabalho cansada demais para passar tempo juntos ou arrumava desculpas quando era hora do nosso encontro. Não era nada dramático, então não pulei direto para a possibilidade de traição. Não sou do tipo paranoico. Além disso, eu confiava nela. Só achei que ela estava estressada e que eu tinha feito algo para chateá-la sem perceber. Tentei conversar com ela sobre isso como costumávamos fazer, mas ela simplesmente me ignorou. Estou bem, ou não é nada, ou você está imaginando coisas. Depois de um tempo, quase comecei a acreditar que eu realmente estava sendo sensível demais e que estava tudo na minha cabeça. Quase não tínhamos mais relações íntimas. Nossa vida íntima sempre foi bem ativa. Construímos isso em torno de honestidade e comunicação também. Deixávamos um ao outro saber o que gostávamos, e se não estávamos com vontade, seríamos honestos sobre isso. Quando ela começou a dar desculpas óbvias com mais frequência, ficou claro que algo estava errado. Eu não estava apenas imaginando. Uma noite, perguntei se ela queria assistir um filme juntos. Ela me disse que estava exausta e foi dormir cedo. Mas quando passei pelo banheiro meia hora depois, ela ainda estava bem acordada, sorrindo para o celular dela. Quando isso aconteceu várias noites por semana, eu sabia que algo estava seriamente errado conosco. Quando percebi que havia um problema real em nosso relacionamento, fiz tudo o que podia para consertar. Estava com medo de nos distanciarmos. Tentei passar mais tempo com ela, encorajei-a a se abrir comigo, até a surpreendi com flores e um presente que ela queria há um tempo. Nada disso fez diferença. Parecia que eu estava tentando segurar alguém que já estava deixando ir. Tudo que eu fazia era recebido com indiferença. Quando comprei flores para ela, me deu um obrigada, sem emoção, e as colocou na mesa. Mal olhou para o presente que comprei. Minhas tentativas de me conectar com ela foram recebidas com irritação. Foi difícil, mas eventualmente parei de mentir para mim mesmo. Percebi que ela estava se afastando, e decidi que conversaria com ela uma última vez e deixaria claro que estava pronto para terminar nosso casamento se as coisas não mudassem. Eu ainda era um homem jovem, e não ia me prender em um casamento sem amor. Ensaiei tudo o que ia dizer. Não queria gritar, acusar ou implorar. Não estava interessado em uma confrontação dramática. Só queria a verdade honesta, e se ela não me amasse mais, então eu sairia com a dignidade que me restava. Era uma opção melhor do que continuar vivendo nesta incerteza. Esperei até depois do jantar. Ela nem olhou para mim quando perguntei se podíamos conversar. Disse a ela que era importante e que ela precisava prestar atenção. Ela levantou o olhar do telefone com uma expressão confusa. Contei tudo a ela, que havia uma mudança em nosso relacionamento que não podia mais ser ignorada. Ela me interrompeu com as bobagens de sempre. Disse que estava tudo na minha cabeça e que eu estava sendo dramático. Apontei que ela mal estava me olhando enquanto eu falava com ela. Ela continuava olhando para o telefone e não conseguia me encarar. Nosso relacionamento não era o que costumava ser e ela sabia disso. Interrompi-a quando tentou me dispensar novamente. Disse que não tinha terminado de falar. Falei que não aceitaria mais suas tentativas de explicar tudo. Tínhamos que chegar ao fundo disso agora ou eu iria embora. E aí, pessoal? Se você está gostando dessa história, deixa aquele like e se inscreve no canal.
canal. Comenta aqui embaixo, você teria dado essa última chance ou já teria saído antes? Quero saber sua opinião. Os olhos dela se arregalaram e então ela desviou o olhar. Quando olhou de volta para mim, seus olhos estavam lacrimejando. Primeiro, ela admitiu que estava perdendo interesse no relacionamento. Então, se corrigiu. Ela já tinha perdido o interesse. Sentiu que tinha se apressado no casamento quando havia tantos outros caras por aí. Como ela poderia ter certeza de que eu era o cara perfeito para ela? Alegou que tentou se convencer a sair desse sentimento, mas sua mente continuava voltando lá. Não tinha certeza se estava perdendo a verdadeira felicidade porque decidiu se estabelecer comigo e se arrependeria se nunca tentasse descobrir isso. Obviamente, ouvir aquilo me derrubou. Só confirmou o que eu estava temendo. Meu casamento havia acabado e eu nem sabia, mas também abriu outro medo. O que ela disse sobre não saber se o cara perfeito estava lá fora me incomodou. Naturalmente, ninguém quer ouvir o parceiro dizer algo assim, mas havia algo mais ali também. Assim que ela disse aquilo, tive certeza de que ela estava tendo um caso. Era como se todas as peças estivessem na minha frente, e meu afeto por ela tinha me cegado o tempo todo. Respirei fundo e perguntei se ela estava me traindo. Observei-a de perto porque esperava que ela negasse. Estava pronto para ter que ler cada pequena expressão e mudança na linguagem corporal. Em vez disso, ela simplesmente admitiu. Não foi direto, mas ainda era uma admissão de culpa. Não era traição. Ela já tinha me dito que estava terminando com o relacionamento, então fiquei surpreso que ainda doesse tanto descobrir que ela estava me traindo. E sim, apesar do que ela disse, ainda era traição. Ainda éramos casados, já que ela não tinha me dito que estava terminando comigo. Quando disse isso a ela, tentou se defender. Parecia importante para ela que ambos acreditássemos que ela não era vilã aqui. Eu não ia deixar ela ter isso. Queria ter certeza de que ela entendia que eu achava ela desprezível pelo que fez. Alegou que não era traição porque ela já estava se preparando para terminar nosso relacionamento e tinha parado de ter relações comigo antes de se envolver com ele. Perguntei se ela queria aplausos por ser a traidora ética. Ela cruzou os braços e disse que eu estava sendo imaturo e não estava dando uma chance a ela. Lembrei que ela também não tinha me dado uma chance. Ela tinha me deixado em angústia emocional por meses enquanto saía procurando felicidade. Ela não me deu uma chance de seguir com minha vida até que eu pressionei a verdade para fora dela. Discutimos sobre isso por quase 10 minutos. Eu sei que disse que não queria discutir com ela, mas não ia deixá-la sentar ali se sentindo superior, pensando que não tinha feito nada de errado. Simplesmente não me pareceu certo. No final, ela ainda se recusou a admitir que tinha traído, mas eu tinha tirado aquela expressão presunçosa do rosto dela. Isso foi bom o suficiente para mim. Ambos concordamos que não havia mais sentido ficar juntos. Ela estava experimentando outros homens e eu já estava farto. Ela prometeu não tornar o divórcio difícil para mim. Disse que não queria que eu a visse como uma pessoa má e esperava que ainda pudéssemos ser amigos quando tudo passasse. Não dei uma resposta a ela. O que eu poderia dizer a algo tão idiota? Então agora estou sozinho. Meu casamento perfeito desmoronou do nada enquanto minha esposa mentia na minha cara dizendo que tudo estava bem. Atualização 4 meses depois. Quando escrevi minha primeira postagem, pensei que essa seria toda a história. Nunca esperei que houvesse uma atualização. Nós mais ou menos concordamos mutuamente com o divórcio, e ela manteve sua palavra sobre não tornar o divórcio difícil. A história deveria ter terminado com nós dois seguindo caminhos separados, mas Elaine ainda tinha mais coisas reservadas para mim. Primeiro, o divórcio realmente foi tão tranquilo quanto Elaine havia prometido. Ela insistiu que não precisávamos envolver advogados, mas eu queria estar o mais seguro possível. Honestamente, porém, provavelmente não precisávamos deles. Tudo correu bem. Ela não fez nenhuma exigência ridícula e dividimos nossos bens de forma bastante justa. Tive a sensação de que ela se sentia culpada e estava apenas tentando se sentir melhor sendo legal. Não agradeci a ela por isso nem nada. Só decidi que seguiria com minha vida. Fiz questão de contar a todos o verdadeiro motivo do nosso divórcio para que ela não pudesse virar e colocar a culpa em mim. Mas além disso, me concentrei em reconstruir minha vida. A maioria da família e amigos dela foi bastante solidária comigo. A família dela estava principalmente do lado dela. No entanto, concordaram com a visão dela e se recusaram a contar o que ela fez como traição. O pai dela realmente disse: pelo menos ela te disse que queria te deixar, como se eu não tivesse forçado isso depois de semanas insistindo que nada estava errado. Não deixei o que eles pensavam me incomodar. Sabia que estavam em negação porque não conseguiam vê-la como uma traidora. O que pensavam dela não me incomodava, desde que todos soubessem que eu era uma parte inocente em tudo isso. A verdadeira surpresa veio cerca de 4 meses depois que o divórcio foi finalizado. Elaine me ligou e perguntou se poderíamos nos encontrar. Isso veio do nada. Durante o divórcio, só conversávamos para discutir como íamos organizar nossos bens. Quando se tornou oficial, ficamos completamente em silêncio um com o outro. Bem, isso não é completamente verdade. Na primeira semana, ela enviou algumas mensagens perguntando como eu estava. Quando deixei ela no vácuo, ela entendeu o recado para não tentar entrar em contato novamente. Então, quando Elaine me ligou, fiquei um pouco confuso. Meu primeiro instinto foi ignorar a ligação dela e continuar vivendo minha vida. Mas minha curiosidade foi mais forte. Pensei que tinha que ser realmente importante para fazê-la quebrar 4 meses de silêncio. Então, atendi a ligação. A voz dela parecia trêmula, como se não tivesse certeza do que estava prestes a dizer. Ela me chamou pelo apelido que costumava usar quando éramos casados. Desde que começamos o divórcio, ela vinha me chamando apenas pelo meu nome completo. Sabia que ela queria algo de mim, mas não tinha certeza do que. Ela perguntou se poderia vir à minha casa porque precisávamos
poderíamos conversar. Recusei imediatamente. Não queria ela na minha casa, e de jeito nenhum me deixaria sozinho com ela. Ela percebeu e perguntou se poderíamos nos encontrar em algum lugar público. Ainda não me comprometi imediatamente. Só perguntei por que ela queria me ver. Ela não me deu uma resposta direta. Apenas disse que me devia uma explicação e que havia algumas coisas que precisávamos discutir antes de realmente podermos dizer que acabou de vez. Concordamos em um café perto do meu trabalho. Não queria dar a ela nenhuma pista de onde moro. Sabia que ela poderia tentar descobrir facilmente se estivesse comprometida com isso, mas não ia facilitar para ela. Quando a vi, ela parecia diferente. Parecia a mesma por fora, talvez um pouco mais magra que o normal, mas eu a conhecia bem o suficiente para ver que ela não estava sendo ela mesma. Seu sorriso habitual havia sumido e seus ombros estavam caídos. Ela parecia cansada. Não mencionei nada disso quando a vi. Apenas disse oi e sentei. Ela tentou sorrir para mim, mas não era tão brilhante quanto costumava ser. Não era apenas que ela parecia triste. Parecia que estava nervosa. Percebi que o que quer que ela tivesse me trazido aqui para contar não seria fácil para ela dizer. Ela tentou fazer conversa fiada no início, mas não retribuí. Apenas sentei ali com os braços cruzados, estudando-a. Quando começou a falar sobre o clima, a interrompi e perguntei o que ela queria me dizer. Ela me deu meio sorriso e disse que só queria colocar o papo em dia antes de começarmos a falar sobre qualquer coisa séria. Disse que não estava com humor para conversa fiada e preferia ir direto ao assunto sério. Ela franziu a testa e perguntou por que eu estava dificultando tanto as coisas para ela. Disse que ambos havíamos concordado com o divórcio e que não deveríamos ter nenhum ressentimento entre nós. E perguntei se ela se lembrava de por que eu tinha ameaçado com o divórcio. Lembrei que ela tinha me excluído completamente e me deixou miserável em nosso casamento. Dei um ultimato para proteger minha própria sanidade e ela revelou que estava me traindo. Não me divorciei dela porque queria. Fiz isso porque tinha que fazer. Ela viu um bom ponto de partida ali e agarrou. Ela disse, se eu realmente não queria estar divorciado, então não precisávamos estar. Honestamente, achei que tinha ouvido errado no início. Pedi para ela repetir. Ela pareceu incerta novamente e então começou a explicar. Disse que tinha passado um tempo sozinha pensando, e percebeu que nosso casamento era exatamente onde ela sempre quis estar. Ela havia se concentrado demais no que poderia estar perdendo, e isso a deixou insatisfeita com nosso casamento. Mas agora ela tinha perspectiva e estava pronta para se comprometer totalmente conosco novamente. Não disse nada por um minuto inteiro. Ela se contorceu no silêncio. Perguntei o que ela quis dizer quando disse que passou um tempo sozinha. Ela estava me traindo quando me deixou e tinha falado sobre como queria encontrar o cara certo para ela. Ela ficou tensa quando disse isso. Tinha certeza de que ela não contava que eu pegaria isso. Como se eu pudesse esquecer a pior coisa que ela fez comigo. Podia ver as engrenagens girando na cabeça dela. Estava tentando descobrir o que poderia dizer sem arruinar suas chances. Repeti minha pergunta. Ela me deu uma resposta vaga sobre como eles terminaram porque não deu certo. Insisti e perguntei o que aconteceu. Ela olhou para as mãos e pude ver que estava genuinamente envergonhada. Disse que ele não queria um relacionamento. Era completamente físico para ele. E quando ela tentou buscar algo mais profundo, ele sumiu. Ri alto. Não era uma risada falsa. Era uma risada real que realmente tinha alguma alegria por trás. O rosto dela ficou vermelho. Ela parecia que ia dizer algo por um momento, mas rapidamente pensou melhor. Quando se recuperou do constrangimento, ainda encontrou outra maneira de manipular a situação. Disse que foi quando percebeu que eu era o verdadeiro negócio. Eu não era nada como ele, nunca faria algo assim com ela. Alegou que não namorou ninguém depois dele, mas não acreditei nisso. Perguntei se eu deveria me sentir lisonjeado porque ela achava que eu era um homem melhor que o amante dela. Ela disse que eu não estava dando uma chance a ela e que podia entender isso. Quando sugeriu que aconselhamento nos ajudaria a nos comunicar melhor, perdi a paciência. Levantei da minha cadeira e perguntei onde estava tudo isso quando ainda éramos casados. Por que ela não mencionou conselheiros e comunicação quando sentiu vontade e decidiu dormir com outras pessoas? Não me preocupei em baixar a voz e as pessoas estavam começando a olhar para nós. Ela colocou o rosto em uma das mãos. Não me importei. Disse a ela que não ia aceitá-la de volta só porque o amante dela usou e largou ela. Ela gesticulou para eu me sentar, mas ignorei. Disse a ela para não me ligar novamente. Então saí furioso, deixando-a com todos aqueles olhares julgadores. O meu aviso chegou a Elaine ou eu a envergonhei o suficiente para deixar uma impressão, porque Elaine nunca mais entrou em contato comigo depois daquilo. Ainda não recebi uma ligação ou mensagem dela desde aquele dia. E é exatamente assim que eu gosto. Você não pode imaginar o quão insultuoso foi para ela pensar que eu voltaria rastejando para ela porque ela pediu. Não podia acreditar que ela estava tão cheia de si mesma. Não olhei para trás desde aquele dia no café. Já tinha seguido em frente, mas aquele encontro só confirmou quão sortudo fui por tê-la cortado da minha vida. Ela desperdiçou anos da minha vida porque não sabia o que queria. Mas pelo menos as coisas terminaram depois de apenas um ano de casamento. Poderia ter sido muito pior. Se eu não tivesse pressionado ela a me dizer a verdade, teríamos arrastado as coisas por anos. A ideia de descobrir sobre o caso dela depois de termos filhos ainda me faz estremecer. Já segui em frente com minha vida. Já comecei a trabalhar em superá-la assim que ela confessou o caso. Ela implorando para voltar não mudou isso. Se algo, apenas facilitou para eu esquecê-la. Ela me mostrou quão patética e desesperada ela era. E isso é algo que nunca deixarei voltar para minha vida.